Fala galerinha do X, tudo bem com vocês? Primeira série, professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de física. Estamos hoje na nossa aula 5 e vamos falar de aceleração vetorial e movimentos curvilíneos, tá? Um assunto muito importante aí para os nossos vestibulares, pessoal. Bom, para a gente falar de aceleração vetorial, a gente tem que entender primeiro a respeito de um vetor muito importante que nós chamamos de vetor velocidade instantânea. Gente, nós já aprendemos os vetores, nós já aprendemos a velocidade e a aceleração. E agora nós vamos juntar esses conhecimentos, né? Quando nós falamos de velocidade e de aceleração, nós não demos o tratamento vetorial que essas grandezas têm. Nós lidamos com a velocidade e com a aceleração como se fossem apenas números. Mas nós sabemos que essas grandezas são muito mais que números. Elas precisam, para que fiquem bem caracterizadas, que a gente determine a sua direção e o seu sentido. Então, na verdade, a velocidade e a aceleração, elas são grandezas vetoriais. E é nessa aula hoje que nós vamos dar esse tratamento. Tá? E a gente começa então falando desse vetor velocidade instantânea. Para que serve esse vetor? O que é o vetor velocidade? Tá? A gente fala, pessoal, que o vetor velocidade ele nada mais é do que utilizado para que a gente represente o movimento de uma partícula num determinado ponto da trajetória. Então, por exemplo, olha na nossa primeira imagem aqui, uma trajetória curvilínea. Vamos imaginar que essa bolinha azul ela está fazendo aí uma trajetória curvilínea no sentido horário. Tá? Essas setas vermelhas que vocês estão vendo, que são setas que estão representadas de forma sempre tangente à trajetória. Tangente, pessoal, significa que essa seta ela toca a superfície, ela toca a trajetória em um único ponto. Essas setas representam a velocidade dessa bolinha em cada instante do movimento dela. Então, por exemplo, a hora que a bolinha está aqui nessa posição, tá? Essa seta vermelha indica a velocidade, o vetor velocidade nesse instante. A hora que a bolinha saiu daqui, ela veio para essa posição aqui, uma outra posição, né? Essa seta vermelha indica que nesse momento a velocidade dela é representada por esse vetor. E assim vai. Tá? Então, esse vetor, que nós chamamos de vetor velocidade instantânea, nada mais é do que um vetor que está aí sendo utilizado apenas para representar a direção do movimento. Tá? Mateus, como é que eu calculo esse vetor? Gente, geralmente esse vetor, o módulo dele é o próprio módulo lá daquela velocidade escalar que nós aprendemos. Então, esse V é a nossa velocidade escalar, que você aprendeu a calcular por enquanto de uma única maneira. Tá? Lembra a única formulinha de velocidade que você conhece? Velocidade é a relação do espaço percorrido pelo nosso intervalo de tempo. Tá? Então, agora, a gente vai olhar para o que nós estávamos olhando, só que agora com um pouco mais de rigor, entendendo que a grandeza velocidade não é apenas um número. Ela tem, além de um módulo, de uma unidade de medida, ela tem uma direção e um sentido. Tudo bem? Então, aqui vocês vão perceber que vocês não vão ficar muito preocupados em ficar calculando isso daqui. A gente utiliza esse vetor mais para uma representação da direção do movimento. Beleza? Bom, e esse vetor ele é importante para ele caracterizar um outro vetor, que é o que nós chamamos de vetor aceleração instantânea. Tá? E o que é a aceleração? Lembra que nós entendemos que a aceleração é uma grandeza que está associada à variação da velocidade. Então, olha como que eu escrevi a respeito do vetor aceleração instantânea. Tá? Então, o vetor aceleração instantânea, ou também conhecido como aceleração vetorial, então são dois sinônimos aí para esse mesmo termo, representa a mudança do vetor velocidade. A gente já sabia que a aceleração era a mudança da velocidade, só que agora eu estou trazendo uma linguagem vetorial para isso.
Tá? Então, o vetor aceleração, ele representa a mudança do vetor velocidade. E agora vem a parte mais importante desse conceito. Mateus, como é que nós podemos mudar o vetor velocidade? Tá? Nós podemos fazer essa mudança, pessoal, de duas maneiras distintas. Ou essa mudança ela vai acontecer no módulo, que é o valor do vetor velocidade, ou essa mudança vai acontecer na direção. Lembra quando nós estudamos vetores? Quando é que dois vetores eles são iguais? Então, vamos imaginar que meus dois dedos aqui, ó, eles são dois vetores. Tá? E os meus dedos, eles têm o mesmo tamanho. Então, fala uma coisa para mim. Do jeito que os meus dois dedos aqui estão, eles estão exatamente iguais? Sim. Por quê? Porque eles têm o mesmo módulo, que é o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, se eu pegar esse meu dedo e girar ele assim, esses meus dedos, eles continuam sendo iguais? Não mais. Por quê? Porque, embora eles tenham o mesmo módulo, eles não têm a mesma direção. Então, quando a gente muda a direção, ou muda, imagine que eu troquei o meu dedo, peguei esse dedo agora ele é maior que esse. Tá? Por mais que eles estejam apontando na mesma direção e sentido, o tamanho desse dedo ele é diferente desse. Portanto, esses dois vetores, eles não são iguais. É isso que eu quero dizer e que eu quero que você preste muita atenção agora. Tá? Quando a gente quer produzir aceleração, nós podemos produzir aceleração de duas maneiras distintas. Nós podemos produzir uma aceleração mudando o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade, ou mudando a direção do vetor velocidade. Tá? Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça para que você entenda a sequência da nossa teoria. Beleza? Bom, quando a gente fala em vetor aceleração instantânea, nós vamos perceber que esse vetor, então, ele é representado por outros dois vetores. Tá? A gente fala, lembra que nós já estudamos, né? Lembra que nós já estudamos soma de vetores, ok? Então, o vetor aceleração instantânea, ele tem uma componente que nós chamamos de aceleração tangencial. Tá? O que é a aceleração tangencial? A aceleração tangencial é aquela aceleração que surge da, olha só, importante aqui, né? Da variação do módulo da velocidade. Mateus, explica melhor. Então vamos lá. Vamos imaginar que você está analisando um movimento e você percebe que nesse movimento o módulo da velocidade, o valor da velocidade está mudando. Quando eu digo está mudando, pode estar aumentando ou ele pode estar diminuindo, não importa, ele está mudando. Toda vez que você perceber uma mudança no módulo, você vai chamar a aceleração de aceleração tangencial. É isso que a gente vai prestar atenção agora. A nossa aceleração ela vai ganhar um sobrenome. Antes a gente chamava só de aceleração. Agora, além de entender que a aceleração ela é um vetor, ela também vai ganhar um sobrenome. E se ela é um vetor, né? Lembra que nós estudamos que todos os vetores, pessoal, ele é um conjunto de três informações, ó. Que é o módulo, né? É o módulo, a direção e o sentido. Mateus, como é que eu vou achar? Como é que eu vou achar o valor da aceleração tangencial? Pessoal, a aceleração tangencial nada mais é do que a aceleração escalar. Lembra da formulinha que você aprendeu para determinar a aceleração escalar? ΔV sobre ΔT. Lembra que ΔV era V final menos V inicial. E o ΔT era o tempo final menos o tempo inicial. Geralmente o nosso tempo inicial, gente, ele vale zero. Tá? Então, essa formulinha aqui, ó, nós chegamos assim. Então, A é igual V final menos V inicial dividido pelo T.
Ela, se eu passar o t para o outro lado multiplicando e se eu passar o v0 para o outro lado somando, eu chego nessa expressão que vocês estão vendo, que com certeza vocês estão estranhando, né? Então, essa expressão que eu escrevi aqui no slide, nada mais é do que a expressão da formulinha de aceleração que vocês aprenderam a calcular. Então, se num exercício, né, for perguntado assim, determine o módulo da aceleração tangencial, você vai aplicar a formulinha de aceleração que você conhece, ΔV sobre ΔT, ou, se você quiser, você pode aplicar essa expressão aberta desse jeito que a gente fala. Tá? Bom, Matheus, você falou do módulo. Vamos falar da direção? Vamos falar da direção. Então, olha só. A direção desse vetor, porque esse é um vetor, ele tem direção. Tá? Ele é sempre tangente à trajetória. Tangente à trajetória, eu quero dizer para você que ele é sempre paralelo, vou escrever isso, ó, paralelo ao vetor V. Lembra que nós começamos a nossa aula hoje falando de um tal de vetor V, que ele nada mais era um vetor que indicava a direção do movimento. Eu estou agora te falando de um outro vetor, chamado aceleração tangencial, né? Que é uma aceleração que surge, ó, da variação do módulo. Sempre que no meu movimento o módulo da velocidade estiver mudando, significa que o meu movimento possui uma aceleração tangencial. Bom, como a aceleração tangencial é um vetor, eu estou estudando agora as características desse vetor. Eu estou estudando o seu módulo, que eu já sei que é o módulo, né, que é a própria aceleração escalar, dado por aquela formulinha que eu já aprendi, tá? E agora eu estou falando da direção. Então, esse vetor ele é sempre paralelo ao vetor velocidade. Então, por exemplo, vou fazer com os meus dedos aqui, tá? Se a velocidade está para cá, o meu vetor aceleração ele também está ou assim ou ele está assim. Ele está na mesma direção. Se a minha velocidade está para cá, o meu vetor aceleração ou ele está assim ou ele está assim. Ele está na mesma direção. Tá? O detalhe agora ele vem por conta do sentido. Então, presta atenção agora. Ó. Se o nosso movimento for um movimento acelerado, pessoal, o que era um movimento acelerado? Era um movimento onde a nossa velocidade aumenta. Tá? Então, olha só, se o meu movimento for um movimento acelerado, olha só, o meu vetor V e o meu vetor AT, que é a aceleração tangencial, além de ter a mesma direção, eles vão apontar no mesmo sentido. Agora, se o meu movimento for um movimento retardado, o que é um movimento retardado, pessoal? Onde o módulo da velocidade diminui. Tá? Olha só a diferença. Ó. Eles ainda continuam tendo a mesma direção, só que eles passam a ter o quê? Sentidos opostos. Tá? Então, vamos lá. Matheus, faz um resumão do que você está querendo mostrar hoje na aula. Então, a gente está olhando para dois vetores hoje. Tá? Um vetor chamado velocidade e um outro vetor chamado aceleração. Só que o vetor aceleração ele tem componentes. Tá? Uma componente que nós chamamos de aceleração tangencial. É um vetor chamado aceleração tangencial. Matheus, quando é que existe a aceleração tangencial no movimento? Toda vez que você tiver mudança no valor da velocidade. Percebeu que um objeto ficou mais rápido ou mais lento? Está ali presente a aceleração tangencial. Matheus, eu vou ter que me preocupar em representar esse vetor? Sim, é uma das coisas mais importantes. Tá? Você vai perceber que muitos exercícios aqui dentro nem envolvem contas, envolvem representações. Matheus, como é que eu represento esse vetor então? Então, para representar, a gente tem que se preocupar com duas coisas, a direção e o sentido. A direção, olha lá,
tangente à trajetória. Como a velocidade ela também é tangente à trajetória, o nosso vetor v e o nosso vetor at são sempre paralelos. Só que eles podem ter o mesmo sentido ou eles podem ter sentidos opostos, tudo bem? Quem é que vai determinar isso? O tipo de movimento. Se o meu movimento for um movimento acelerado, que é esse primeiro desenho aqui, ó, esse primeiro desenho, repare que o vetor AT e o vetor V, a setinha, apontam no mesmo sentido. Agora, se o meu movimento for um movimento retardado, repare que eles estão na mesma linha, eles têm a mesma direção, só que cada um aponta para um lado. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro vetor aceleração. Você fala, Mateus, por que tem outro? Tem, pessoal. Não acabei de falar para você que existem duas maneiras de produzir aceleração? Uma mudando o valor da aceleração e a outra mudando a direção? Esse daqui, eu estou apenas preocupado com o valor. Agora, eu vou te ensinar um outro, onde eu estarei preocupado com a mudança da direção. Então, olha só. O próximo vetor que nós vamos estudar agora, nós chamamos ele de aceleração centrípeta. Mateus, quando é que a aceleração centrípeta, quando é que esse vetor ele estará presente? Toda vez que houver variação na direção da velocidade. Mateus, como eu produzo variação na direção da velocidade? Gente, geralmente quando você faz curva. Quando você anda em linha reta, o seu vetor velocidade ele não fica mudando. Agora, quando você está girando, o seu vetor velocidade ele fica mudando toda hora de direção. Então, você vai perceber que a aceleração centrípeta ela sempre vai estar presente nos movimentos curvilíneos. Sempre que você tiver um objeto fazendo uma curva, está lá a aceleração centrípeta presente. Tá? Vamos ver as características dela, porque ela é um vetor também. Assim, então, como tal, ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Tá? Mateus, como é que eu determino o módulo dessa aceleração, que é o valor dela? E aí eu queria te apresentar uma expressãozinha. Tá? Essa expressão ela é nova para vocês e vocês vão ver ela apenas aqui por enquanto. Tá? A gente fala, pessoal, que o módulo da aceleração centrípeta ela depende do quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória, pelo raio da curva que o seu objeto está descrevendo. Tá? Então, ó, vamos raciocinar. Se o seu objeto não estiver fazendo curva, eu nem vou pensar na aceleração centrípeta. Agora, se ele estiver executando uma curva, com certeza a aceleração centrípeta estará presente. Tá? Mateus, como é que eu desenho esse vetor? Então, vamos falar da direção e do sentido agora. Quando a gente fala na direção, pessoal, olha só, a palavrinha-chave é a palavra perpendicular. Lembra que a aceleração tangencial ela era paralela ao vetor velocidade. A aceleração centrípeta ela é perpendicular ao vetor velocidade. Então, o legal é que são bem diferentes um do outro. Tá? E o sentido, Mateus? Sempre apontando para o centro. Olha o desenho dele aqui embaixo. Ó. A aceleração centrípeta, inclusive o nome centrípeta, significa aponta para o centro da trajetória. Mateus, dá um outro exemplo aí. Então vamos lá. Vamos imaginar que tem um objeto que está fazendo uma curva assim. Esse objeto está aqui, tá? Ó. Vamos imaginar que ele está aqui e o centro da trajetória está aqui. Beleza? Vou mudar as cores aqui para facilitar a nossa vida. Ó. Vamos indicar, ou vamos supor, que nesse exato momento, a velocidade desse cara está representada assim. Ó. Esse é o vetor velocidade. Tá? Aí eu peço para você vir aqui nesse desenho, por exemplo, e desenhar para mim para onde aponta a aceleração centrípeta. Bom, você já sabe que essa aceleração centrípeta ela é perpendicular ao vetor velocidade. Lembra que perpendicular forma um ângulo de 90 graus, tá? E ele tem que apontar para o centro. Então, olha só, eu teria que desenhar o meu vetor desse jeito aqui. Ó. Esse é o meu vetor, a aceleração centrípeta. Tá? Ele aqui ele forma um ângulo de 90 graus.
Tá? Ah, Matheus, se eu quiser calcular, né, quanto vale esse vetor, ora, você vai lá no módulo e usa a formulinha do módulo. Mas o mais importante, né, quando aparece esse tipo de questão no vestibular, muitas vezes as questões elas não envolvem matemática, elas apenas envolvem representações. Tá? Então, primeira coisa é saber quando um objeto tem uma aceleração ou quando ele tem outra, ou pode acontecer dele ter as duas. Nós vamos ver isso. Tá? Então, eu tenho que saber quando que a aceleração tangencial ela está presente e quando a aceleração centrípeta está presente. E é muito fácil. Matheus, a aceleração tangencial, né, da onde ela vem mesmo? Ela vem da mudança do valor da velocidade. Se o meu objeto fica mais rápido ou mais lento. Matheus, da onde vem a aceleração centrípeta? Ela vem da mudança de direção do vetor velocidade. Isso só acontece quando o meu objeto está fazendo uma curva. Tudo bem? Bom, o que eu vou te mostrar agora? Nós chegamos agora na parte mais importante da nossa aula. Tá? Eu vou analisar cada um desses vetores em várias possibilidades de movimento. E aí nós vamos ver, né, qual deles está presente ou quando eles não estão presentes, se é um que está presente, se é os dois, e aí a gente vai. Tudo bem? Bom, então nós vamos falar agora da classificação de movimentos. E a gente vai começar com o movimento mais simples que existe na física, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Pessoal, a gente precisa prestar muita atenção no nome desses movimentos. Então, olha só, ó. Se o meu movimento ele é retilíneo, significa que não vai existir curva. Se não vai existir curva, olha lá o que eu escrevi para você. Ó. A aceleração centrípeta ela vale zero. Ah, Matheus, é verdade. Você falou que só tinha aceleração centrípeta se tivesse curva. Tá? Então, muito importante. Movimento retilíneo, não existe aceleração centrípeta. Matheus, e essa palavra uniforme? Pessoal, a palavra uniforme, o significado dela é o seguinte. Ele significa que o módulo da velocidade, o módulo do vetor velocidade não muda. Ah, mas espera lá, Matheus. Se o módulo da velocidade não muda, significa que ele também não vai ficar nem mais rápido nem mais lento? Perfeito. Significa que ele também, olha o que eu escrevi aqui, ó, ele também não vai ter a aceleração tangencial. Por isso que nesse desenho que você está vendo, o único vetor que você consegue bater o olho e enxergar é o vetor velocidade. Eu não consigo desenhar nenhum vetor aceleração, nem a tangencial, nem a centrípeta. Tá? Olha o movimento 2. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Olha o nome dele. Movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado. Matheus, o que é ser variado? Significa que agora o meu objeto está mudando o módulo da velocidade. E você lembra que acelerado significa que, né, o módulo da nossa velocidade, o módulo do vetor velocidade, ele está aumentando. Então, olha só, vê se faz sentido. Ele não é retilíneo? É. Se está a linha reta, não está mudando de direção. Então, a aceleração centrípeta, ela continua sendo zero. Tudo bem? Matheus, mas ele está ficando mais rápido. Perfeito. Se ele está ficando mais rápido, significa que está tendo a aceleração. E nós chamamos essa aceleração de aceleração tangencial. Ah, Matheus, então pera lá. Significa que agora eu vou ter que desenhar esse vetor? Perfeito. Olha lá ele lá no meu desenho. Ele está aqui. Matheus, como é que eu sei que esse vetor AT ele está desse jeito? Pessoal, lembra que nós falamos aqui atrás? Olha só, se o meu movimento fosse um movimento acelerado, a velocidade e o vetor AT eles estariam na mesma direção e no mesmo sentido. Por isso que vocês estão vendo essas setas representadas na mesma direção e no mesmo sentido.
Tá? Então, essas são as regrinhas que você tem que prestar atenção na hora da representação desses vetores. Primeiro, você tem que saber se o vetor existe. Se ele existir, como é que eu desenho ele? E aí a gente tem que seguir as regrinhas que nós acabamos de ver. Tá? Mais dois movimentos. Vou continuar agora falando de um movimento retilíneo. Então, ó, já falei, movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta. Tá? Mas ele é variado. Ah, Mateus, significa que o valor da velocidade está mudando. Perfeito. Só que ele é retardado. Gente, o que era um movimento retardado? Nós já aprendemos. É aquele movimento onde o módulo da velocidade diminui. O meu objeto ele fica mais lento. Tá? Então, no meu desenho, esse vetor vai ter que aparecer? Vai. E você está vendo ele. Ah, Mateus, por que você desenhou ele agora para trás? Por que você desenhou ele contra o vetor velocidade? Porque nós tínhamos visto aqui. Olha só, movimento retardado, pessoal, a aceleração tangencial e o vetor velocidade, eles estão na mesma direção, só que sentidos opostos. Olha só aqui no meu desenho de novo. Olha lá, movimento retardado. O vetor V e o vetor A estão na mesma direção, só que sentidos opostos. Então, os desenhos eles precisam ser compatíveis com o nome do movimento. Tá? É muito importante isso. Quarto movimento, movimento curvilíneo. Ah, Mateus, agora está fazendo curva, agora está mudando a direção. E se está mudando a direção, agora tem aceleração centrípeta. Mateus, mas ele é uniforme. Não entendi. O que é um movimento curvilíneo uniforme? É um objeto que está fazendo curva sem ficar mais rápido ou mais lento, sem mudar o módulo da sua velocidade. Ah, Mateus, se não tem mudança no módulo, significa que a aceleração tangencial agora é zero? Sim. Mas eu tenho aceleração centrípeta? Sim. Então, eu tenho que representar a aceleração centrípeta. Mateus, eu não entendi o desenho dessa seta. Lembra que eu falei para você que a aceleração centrípeta, primeiro, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ela sempre forma 90 graus com a velocidade. E ela aponta para o centro. Então, aqui eu não desenhei, mas é como se o nosso centro estivesse mais ou menos por aqui. O centro dessa trajetória que eu estou chamando de O. Tá? Repare que esses vetores eles estão apontados para o centro e eles formam um ângulo de 90 graus com a velocidade. Tá? Então, cada um desses movimentos, com o seu nome, com as suas características, faz com que o meu desenho, seja diferente de uma situação para outra. Beleza? Eu vou te apresentar agora, para a gente finalizar, os dois últimos tipos de movimento, que são os dois difíceis. Tá? Olha só, o quinto movimento, nós chamamos ele de curvilíneo. Curvilíneo, opa, se tem curva, tem aceleração centrípeta. E ele ainda é variado acelerado. Mateus, o que é isso? É uma bolinha que além de estar girando, ela está girando, está ficando cada vez mais rápida. Então agora eu tenho as duas acelerações. As duas acelerações elas são diferentes de zero. Lembra quando uma não tem, eu falo que ela é zero. Agora, quando ela está presente, ela tem um valor, ou seja, ela é diferente de zero. Repare na minha imagem que eu desenhei as duas. Eu desenhei a aceleração tangencial. Como o meu movimento é acelerado, lembra que a setinha do V e do AT apontam na mesma direção e sentido, mas eu também tenho a aceleração centrípeta. Eu tenho as duas acelerações agora. E a aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Tá? Mateus, como você tem essas duas, o que a gente faz com essas duas? Gente, a gente precisa juntar essas duas acelerações. Quando eu digo juntar, é somar. Só que não é uma soma de números, é uma soma de
vetores. E vocês aprenderam que quando vocês têm, ó, vou desenhar aqui, quando você tem um vetor para cá e um outro vetor assim, ó, que eles formam um ângulo de 90 graus entre si, para você somar os dois, você faz aquela regrinha que nós chamamos de regra do paralelogramo. Olha o nosso vetor resultante aqui, ó. Mateus, e como eu calculo o vetor resultante? Gente, a gente tem um triângulo retângulo, e o triângulo retângulo nos leva ao teorema de Pitágoras, tá? Então, se eu quiser achar a aceleração total desse objeto, eu preciso juntar a aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Só que juntar não é somar número, é fazer uma soma de vetores. Tá? E o nosso sexto movimento ele é muito parecido com esse, só que ao invés de ser um movimento curvilíneo, opa, tem curva, tem aceleração centrípeta. Tá? Ele é variado, retardado. Mateus, o que é esse movimento? É uma bolinha que estava girando rápido, de repente ela começa a girar cada vez mais lento. Então, além de fazer a curva, ela perde a velocidade. Então, ela tem as duas acelerações. Tá? Se tem as duas, dá para desenhar as duas. E foi o que eu fiz. Repare que a aceleração tangencial, olha lá, ela agora aponta no sentido contrário ao vetor velocidade. Lembra que eles têm a mesma direção, só que eles têm sentidos contrários. E a aceleração centrípeta sempre formando um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Tá? E se o meu objeto tem as duas acelerações, eu posso achar a aceleração resultante, juntando essas duas. E, de novo, nós temos o teorema de Pitágoras. Tá? Então, resumindo, ó, deixa eu resumir o que você precisa saber. A ideia da aula hoje foi te falar de dois vetores. Um vetor chamado velocidade, que nós utilizamos simplesmente para indicar para onde o corpo está se movimentando, e um outro vetor chamado de aceleração. Só que esse vetor aceleração, ele pode ser de dois jeitos. Ele pode ser um responsável pela mudança do valor da velocidade, chamado de aceleração tangencial, ou ele pode ser responsável pela mudança da direção do vetor velocidade, chamado de aceleração centrípeta. São dois vetores. Cada um deles tem a sua maneira de encontrar o seu valor e cada um deles tem aí a sua direção e o seu sentido. E aí nós fizemos agora uma análise de vários tipos de movimento e de acordo com o nome desse movimento nós estávamos preocupados em representar corretamente esses vetores, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Certo? Tudo bem, pessoal? Não é uma aula fácil, não é mesmo, provavelmente você vai ter que assistir ela mais de uma vez, tá? Mas é uma aula muito importante. E essa ideia de como se produz aceleração, ela vai ser muito importante lá na frente para a gente, quando a gente for estudar uma parte da física que nós chamamos de dinâmica. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e espero vê-los também no nosso plantão ao vivo aí no Zoom. Não me lembro que dia agora teremos esse plantão, mas lá naquele momento nós faremos alguns exercícios a respeito dessa aula 5. Beleza? Um grande abraço para vocês e nos vemos logo. Tchau, tchau, pessoal!